Hoje eu vou mostrar como criar esses pequenos cenários natalinos de diferentes maneiras, usando materiais simples e muita criatividade. Vou ensinar a montar os cenários usando imagens impressas e recortadas em papel, criando camadas e profundidade para dar aquele efeito de uma pequena vila ou paisagem de Natal em miniatura. E se você já tem uma redoma ou prefere comprar pronta, ótimo, mas se não tiver, não tem problema. Eu também vou mostrar como transformar garrafas plásticas em lindas redomas, criando uma decoração de Natal encantadora sem precisar gastar muito. Para quem é novo por aqui, meu nome é Lavínia, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Então, gente, ó, vou mostrar para vocês as que eu comprei. Essas aqui, essas redomas eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição. Mas para quem não quer gastar, não quer investir em nada, eu vou ensinar a fazer uma redoma usando garrafa PET. Ela vai ficar com um formato um pouquinho diferente, mas fica bonita também. Para quem gosta de vídeo de reciclagem, de lixo ao luxo, essa é uma ótima opção. E eu vou cortar ela aqui, ó. Não vou cortar bem onde termina essa parte arredondada, eu vou cortar aqui. E vou cortar o gargalo com essa serrinha aqui. E agora o desafio é encontrar uma tampa que encaixe certinho para ser a base da redoma. Eu achei essa aqui, ó, que é de um pote de doce de leite Mumu. Como eu queria que ela ficasse um pouco mais alta, eu vou colar nessa outra tampa aqui, que é uma tampa de sabão em pó para lavar louças. E para pintar, eu vou usar essa tinta spray aqui, que ela é multiuso e pinta plástico também. E depois, primeiro vou pintar de preto e depois eu vou pintar com a dourada por cima para dar um efeito de ouro envelhecido. E agora que a tinta preta já secou, eu vou pintar com a dourada. Enquanto a tinta dourada da base seca, eu vou pintar essa parte aqui com a caneta dourada. E com esse removedor de esmaltes que não contém acetona, eu vou tirar aquele registro aqui, ó, da validade. Sai bem fácil. E para fazer esse acabamento aqui, eu vou colar esse cristal, que é um cristal sintético. Ele é um plástico, ele não é de vidro, ele é para bijuteria. E eu vou colar com a cola quente. E para compor os cenários dentro das redomas, vocês podem colocar objetos tridimensionais, comprados prontos, né, como pequenos bonequinhos de neve, pequenas renas, pinheirinhos, mas eu vou fazer com recorte e colagem. Eu estou usando imagens da minha coleção Natal Vintage, que são dessa página aqui, são todas imagens da coleção Natal Vintage, imprimi no papel fotográfico adesivo. E essas aqui, essa casinha aqui, que eu vou fazer frente e verso, é da minha coleção Vila Natalina. Os links das duas coleções vão estar aqui na descrição do vídeo e também no code que está aparecendo aqui na tela. E agora eu vou recortar todas essas imagens como eu fiz com essas aqui, deixando o mínimo de borda branca possível. Então aqui estão todas as figuras
recortadas e elas terão frente e verso iguais. E agora, para dar volume e para criar uma base para que depois eles consigam ficar em pé, né, na base da redoma, eu vou colar esse palito aqui, vou colar palitos de madeira e vou colar um no outro. E a própria cola quente é que vai dar um pouco de volume aqui para essas peças. E olha como é que fica, ó, ele dá um certo volume. Depois esses fios aqui, essas sobras de cola, a gente consegue tirar facilmente cortando com a tesoura. Ah, e outra coisa, se vocês tiverem um papel fotográfico que não é adesivo, pode ser, porque aqui nesse caso eu não tirei o liner, né? Eu tô colando ele com o liner, eu tô usando ele como um papel fotográfico. Como eu não tenho um papel fotográfico sem ser o adesivo, eu usei esse mesmo. Mas se vocês tiverem, podem usar, porque nesse caso aqui a gente não vai usar como adesivo. E agora nessa placa de isopor, aqui de 1 centímetro de espessura, eu vou, com esse molde aqui de diâmetro de 7 centímetros, eu vou fazer as bases que vão ser coladas aqui nas bases das redomas. Tá? Então, elas vão ficar aqui. E para cortar o isopor, não ficar esfarelando todo, eu adaptei esse ferro quente, que é um ferro de solda, e tirei aquela parte que vem, aquele bico mais grosso, e coloquei esse fio de cobre no lugar. Eu desaparafusei aqui, tirei essa ponta aqui, ó, e coloquei esse fio porque com essa ponta aqui mais grossa, ele acaba derretendo muito além de onde eu quero derreter. E assim não, ó, como é mais fino, ele faz bem certinho na borda. Ó, e olha que maravilha de corte, sem fazer sujeira nenhuma. E agora eu vou revestir com essa manta aqui de... E agora vem a melhor parte, que é a parte da montagem dos cenários.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me deixar um like, de comentar e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo projeto.